Chamar pelo mentor espiritual. Precisamos pedir ajuda para o mentor? Será que ele ouve os nossos pedidos? Vamos falar sobre isso. Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Gomes e nós vamos falar hoje sobre chamar pelo mentor espiritual. Será que nós precisamos chamar por ele, pedir ajuda? Será que ele ouve os nossos pedidos? Né? Como será que se faz isso? Então, como acontece isso? Primeiro que nós temos que entender uma situação. Toda comunicação de espírito para espírito é mental. Então não importa se você falar ou não falar. Um espírito próximo, minimamente evoluído, ele sempre vai ouvir o seu pensamento. O seu mentor espiritual, por ser um espírito que caminha próximo a você, que está sempre, digamos assim, lhe auxiliando, ele já ouve você. Ele já sente as suas intenções, ele já pressente e ouve os seus pensamentos. Então vejam, quando a gente fala assim, eu vou pedir ajuda para o meu mentor, antes sequer de você precisar da ajuda, ele já sabe o que vai acontecer. E ele já sabe que você vai precisar de ajuda. Então, na maioria dos casos, quando você vai precisar de ajuda, o mentor espiritual ele já desviou o máximo possível do perigo, já ajudou você a desviar, ele já intuiu você a desviar de um perigo, e já tomou todas as providências. Agora, é claro, o mentor espiritual, ele não vai, por exemplo, tirar uma pedra da sua frente numa rua, para que você não tropece. Mas ele pode lhe intuir a ficar atento, a trazer claridade mental, lhe intuir, falar na sua cabeça, olha, preste atenção no caminho, observe por onde você está andando. Você não está andando num lugar seguro. Ele pode intuir você, mas ele nunca vai remover a pedra do caminho. Tá? Então vejam que são situações totalmente diferentes. Algumas pessoas acham que o mentor espiritual vai salvar a pessoa, vai, digamos assim, remover a pedra no caminho. Uma coisa importante que nós temos que entender quanto ao mentor espiritual, ele está na nossa vida para ser um orientador. Ele é um professor. Ele não é o gênio da lâmpada que na dificuldade nós esfregamos a lâmpada, né? E aí fazemos um pedido. Tá? Ele não é um super-herói. Ele está lá para ser um orientador da nossa vida. Algumas pessoas falam assim, Anderson, mas então é verdade que o mentor se afasta de nós? Eu acho que não seria bem o termo. Nós nos afastamos do mentor. Nós nos afastamos vibratoriamente. E o mentor perde a capacidade de se comunicar e de intuir à medida que nós praticamos o mal, ao invés de permitir sofrer a influência dele. A influência de qualquer outra coisa boa. Então nós criamos uma barreira vibratória com o mentor. Então toda vez que nós nos desleixamos na vida, nós caímos nos vícios, na prática do mal, na maledicência, no egoísmo, na sensualidade exagerada, né? Toda vez que nós praticamos o crime, tudo que nós fazemos errado na vida, até mesmo em pensamento, né? Ah, como eu gostaria que a minha vizinha não conseguisse isso, não conseguisse aquilo. Quando nós desejamos mal para qualquer pessoa mesmo, em pensamento. Por mais que você ache que é justo que aquela outra pessoa tenha feito mal para você, você está descendo vibratoriamente, você está criando barreiras vibratórias para não só o seu mentor, para qualquer espírito do bem lhe ajudar. Você está criando uma barreira vibratória. E essa barreira vibratória ela se torna tão forte que até quando você precisar de ajuda e rezar, fazer uma oração, essa barreira vai ser um empecilho para que a sua oração ascenda, para que ela chegue em qualquer lugar. Essas barreiras vibratórias, elas criam diversos tipos de empecilho. Por exemplo, quando você vai ler um livro para se inspirar, um livro sobre espiritualidade, todo um exemplo geral, né?
Aí você vai ler, vou fazer o meu evangelho no lar, né? Fez o mal o dia inteiro. Maledicência, né? Gula, ganância, raiva, revolta. Aí chega no final do dia, vou fazer o evangelho. Aí não consegue se concentrar. Boceja muito porque as mutações energéticas que estão ali combatendo são muito fortes, né? E aí você não consegue se concentrar na oração, você tem dificuldade, sente medo, tem visões, vê vultos até, muitas vezes muitas pessoas relatam. São conflitos do seu padrão energético com as barreiras vibratórias que você criou, e você ficou mais acessível aos espíritos negativos do que aos positivos. Então, você precisa fazer a desconstrução da barreira energética negativa. E mesmo que você não vai saber em que grau você já fez isso, mas é uma questão de persistência. É como se o nosso campo espiritual fosse um jardim. E o jardim, gente, qualquer jardim, você sabe que ele precisa de cuidado. Ele precisa de rega, precisa de poda, água, nutrientes, adubo, né? O fertilizante, né? Ele precisa ser cuidado. E muitas vezes até admirado, né? Como não tem pessoas que falam assim, você fala com as plantas, né? Aí elas ficam viçosas. Então você precisa cultivar a sua espiritualidade para que ela se desenvolva. E com persistência. Não é assim, Anderson, estou 5 dias aí fazendo evangelho, não resolveu. Estou 5 dias fazendo oração, não resolveu. Gente, é igual regime. Quando a gente fica mais gordinho, tipo eu, assim, né? Tô mais gordinho. É um processo que levou anos. Você não vai resolver isso em 5 dias. E qualquer coisa que você faça para resolver o seu corpo em 5 dias, você olha, aquela dieta que emagrece 10 quilos em 5 dias, com certeza não é saudável. Da mesma forma, muitas pessoas tentam procedimentos materiais para resolver o seu campo espiritual. Olha, vou fazer um trabalho para você que em 2 dias vai resolver a tua vida espiritualmente. É o mesmo processo da dieta milagrosa. É o material, é o externo, não é a mudança interior, não é a mudança mental. Da mesma forma que na dieta, aquele chá milagroso vai só exaurir o teu corpo de nutrientes, de água, de vitaminas, e você vai murchar em vez de emagrecer. Você vai colocar para fora tudo que é bom. E você pode ficar até doente. Da mesma forma, no campo espiritual. Você tentar forçar uma mudança energética, você está só mais se associando a energias negativas. E você não está mudando mentalmente. Da mesma forma que a pessoa toma o chá, vai continuar comendo muito, porque a mudança é externa, não é interna. A pessoa que faz um trabalho não vai mudar internamente. Ela não vai mudar a cabeça dela para o bem, olhar diferente à sua volta, ao mundo, de uma forma positiva. Ela quer mudança material externa. Olha, coisas materiais para mudar, mas eu não quero mudar o meu pensamento. Meu pensamento tem que ser igual, tem personalidade. Não é assim que as pessoas falam, né? Para justificar a falta de educação, para justificar a petrificação dos sentimentos negativos dentro de si. Eu tenho personalidade, né? Então muitas pessoas usam esse termo, que não é isso, né? Não é isso, mas usam esse termo para justificar o não modificar, né? Então vejam, estamos até um pouquinho divergindo da situação do mentor, mas tudo isso é para nós entendermos que o acesso ao mentor espiritual é para orientação e não para nos salvar dos nossos erros pessoais e não para resolver questões mesquinhas do dia a dia, né? Será que eu vou ficar com esse namorado, com aquele namorado? Será que eu devo cursar engenharia ou devo cursar medicina? Será que eu perdoo esse ou perdoo aquele? É claro que o perdão você sempre tem que dar. Então vejam, não podemos buscar um mentor espiritual para mesquinhezas, e sim para o aprendizado espiritual, para o conhecimento maior. E com humildade, como quem busca um professor. O mentor espiritual está sempre por perto. Não quer dizer que ele está do nosso lado 24 horas por dia, igual um cão,
Né? Ele tem coisas para fazer, mas nós temos uma ligação mental direta com ele. E ele sempre nos ouve, sempre. E ele sabe dos nossos pensamentos antes de nós pensarmos. Ele sente a nossa intenção de praticar o bem e de praticar o mal. E ele fica muito triste quando nós optamos por praticar o mal. Né? Mesmo que não seja aquela prática, quando a gente fala prática do mal, parece um crime. Mas a prática do mal do dia a dia, como eu falei há pouco. Maledicência, falar mal de alguém, é uma prática do mal. Né? Mas é aquela, digamos assim, que é tão corriqueira que a gente nem considera. Né? Mas baixa o padrão vibratório. Então, meus amigos, vejam que nós temos que entender que o mentor espiritual não está ali para salvar a nossa vida. Nunca esqueçam que Jesus deixou a história com todo o manual de vida. Quem era Jesus? Não era o Filho de Deus? Quem era o mentor espiritual de Jesus? Pode-se considerar que era o próprio Deus. E o que aconteceu com Jesus? Foi traído, foi enganado pelos próprios amigos, foi parar num julgamento, foi negado pelos seus, pelo seu próprio povo, preferiram um ladrão do que ele, e ele foi parar na cruz. E ainda assim perdoou. Poderiam dizer, cadê o mentor espiritual de Jesus? Cadê Deus? Mas todos nós temos que cumprir um caminho. Ele tinha o caminho dele para deixar o nosso exemplo de salvação. E nós temos o nosso caminho. Qual que você vai querer seguir? Você se acha mais importante do que Jesus para ser salvo a todo momento? Se nem Jesus foi? Então, meus amigos, são coisas para nós pensarmos e considerarmos sobre a nossa vida e levar a vida com mais ânimo, com mais força, com uma fé raciocinada, pensando além das capacidades, pensando além das situações compreensíveis hoje na Terra, para nós entendermos o que acontece hoje conosco e como nós podemos nos modificar. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui em mais esse vídeo. Desejo a vocês muita paz, muita luz e pratiquem o bem para estarem próximos dos seus mentores espirituais mentalmente, vibratoriamente. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.